Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais um pouco aqui sobre o Jeremy Diamond, Armas, Germes e Aço. É um livro da editora Record, de 2009. E vou continuar então falando dessa questão geográfica, né? Que é o ponto principal aí do tema do Jeremy Diamond. Ele diz que algumas áreas foram favorecidas pela geografia. O Jeremy Diamond observa que as primeiras evidências da domesticação de plantas nas Américas ocorrem pelo menos 5.000 anos depois do Crescente Fértil. Então, teve agricultura lá no Crescente Fértil, no Tigre-Eufrates, aí na altura da Mesopotâmia, do Irã. Só depois de 5.000 anos é que começou a ter agricultura aqui na América. Ele observa que a evolução do trigo e da cevada observados no Crescente Fértil foi muito mais rápida que a observação da transição do teozinto, que é um milho arcaico, para o milho nas Américas. Isso pode ter sido um fator determinante para as diferenças na velocidade de difusão da agricultura quando comparada com o sudoeste asiático. Ademais, o trigo e a cevada tinham um conteúdo proteico bem superior ao do milho. Então, veja, o próprio cereal favoreceu a Mesopotâmia. O milho aqui ele era muito mais selvagem, muito mais agressivo. Tá? Outra vantagem apontada por Jeremy Diamond era a existência de pelo menos 4 grandes mamíferos domesticados lá no Crescente Fértil: cabra, ovelha, porco e vaca. Não tinha nada disso aqui na América. As opções na América eram bem mais reduzidas. Era basicamente o peru e o cachorro. Tá? Tinha lhama também. Bom, esses fatores, aliados à maior diversidade de sementes naturalmente domesticados no Crescente Fértil, fizeram com que a difusão da agricultura nas Américas fosse comparativamente mais lenta. O girassol, e aí vem essa questão das latitudes, né? Ou seja, no Crescente Fértil, você vê que aquela área ali meio no Irã, né? Na mesma latitude, você tem áreas da Europa, você tem áreas da Ásia, China, e tem uma faixa aí que você consegue difundir a técnica relativamente rápida. Agora, o jeitão da África e da América, ele é mais estreitinho, a latitude é menor. A latitude é menor, tá? Então, ele tem mais terras no terreno, na área, no outro eixo, no eixo norte-sul. Mas aí os climas ficam muito diferentes. Então, a possibilidade de difusão, tanto na África quanto na América, ela é mais problemática. Ele dá o exemplo do girassol. O girassol foi domesticado no leste dos Estados Unidos, ele nunca chegou à Mesoamérica, porque é uma latitude totalmente diferente. O clima é diferente. O Peru, na Mesoamérica, nunca chegou na América do Sul, e nem no leste dos Estados Unidos. Entendeu? Andar no eixo norte-sul é complicado. As opções reduzidas de animais domésticos na América contribuíram para que não se desenvolvessem muitas epidemias e, consequentemente, poucas doenças infecciosas importantes, o que explica o fato de que, no contato com os europeus, estes tenham trazido muito mais doenças do que no sentido inverso. O europeu, quando chegou aqui, trouxe um monte de doença. Agora, não levou muita doença para lá, porque não tinha muita epidemia aqui. Por quê? Porque não tinha muito animal doméstico aqui na América. O que faz com que tenha essas doenças é o contato do humano com o animal doméstico. E, por sinal, foi isso com a AIDS também, né? A AIDS é contato com o macaco, o Covid é contato com o morcego. Sempre são doenças que atacam animais, que elas migram para o humano e geram epidemias. Mas se você não tem muitos animais domésticos, essa possibilidade é menor. Por isso que não tinha muitas doenças aqui na América. Também não tinha muito animal domesticado. Segundo Jeremy Diamond, identificamos 3 conjuntos de fatores determinantes que deram vantagens aos invasores europeus nas Américas. Primeiro, a vantagem da Eurásia em começar o povoamento primeiro. Né? Aqui o Homo sapiens chegou aqui lá pelo Estreito de Bering, lá por 15.000 anos atrás. E o Homo sapiens já tem lá, desde 100.000 anos já tem Homo sapiens ali na Ásia. Sua produção de alimentos mais eficaz, como resultado da maior disponibilidade de plantas, sobretudo de maior quantidade de animais selvagens domesticados,
e as barreiras geográficas e ecológicas menos prejudiciais. Para Jeremy Diamond, a geografia dos continentes teve um papel decisivo na difusão mais lenta da agricultura na África e nas Américas. O eixo leste-oeste da Eurásia permitiu que as culturas do crescente fértil introduzissem com rapidez a agricultura na faixa de latitudes temperadas, da Irlanda ao Vale do Indo, e enriquecessem a agricultura que surgia de modo independente na Ásia Oriental. Pela mesma razão, as culturas eurasianas que começaram a ser domesticadas longe do crescente fértil, mas nas mesmas latitudes, puderam se difundir outra vez no crescente fértil. Compare a facilidade da difusão do leste-oeste da Eurásia com as dificuldades da difusão ao longo do eixo norte-sul da África. A maioria das culturas fundadoras do crescente fértil chegou muito depressa no Egito e depois se expandiu para o sul até as frescas regiões montanhosas da Etiópia, mas de lá não foi mais além. O clima mediterrâneo da África do Sul teria sido ideal para elas, porém os mais de 3.000 quilômetros de condições tropicais entre a Etiópia e a África do Sul representavam uma barreira insuperável. Compare também a facilidade de difusão da Eurásia com suas dificuldades ao longo do eixo norte-sul nas Américas. O clima frio das regiões montanhosas do México teria oferecido condições ideais para a criação de lhamas, porquinhos da Índia e batatas, todos domesticados no clima frio dos Andes, na América do Sul. Entretanto, a expansão para o norte dessas especialidades andinas foi totalmente interrompida. Então, teve lhama aqui nos Andes, mas isso não chegou lá no México, por causa das planícies quentes intermediárias da América Central. 5.000 anos depois de a lhama ter sido domesticada nos Andes, os olmecas, os maias, os astecas e todas as outras sociedades nativas do México continuavam sem ter animais de tração e sem mamíferos domésticos comestíveis, com exceção do cachorro. Em contrapartida, o peru doméstico do México e os girassóis domésticos do leste dos Estados Unidos podiam ser desenvolvidos nos Andes, mas a sua expansão para o sul foi interrompida pelos climas tropicais. Durante milhares de anos depois de ter sido domesticado no México, o milho ele não se espalhou para o norte. A África e as Américas são, portanto, as duas maiores massas de terra, com um eixo predominantemente longitudinal e uma consequente difusão lenta. Jeremy Diamond não restringe os impactos dessas questões geográficas à questão da agricultura, mas estende também a questão das técnicas. Em torno desses eixos giraram os destinos da história. Ele conta a história da roda. A roda foi inventada ali, também na área do Irã, ali por volta de 3.000 a.C., e em poucos séculos se difundiu, tanto para leste quanto para oeste. Ao passo que as rodas inventadas no México pré-histórico nunca se difundiram para a cultura dos Andes. O mesmo acontece com a escrita entre os mesoamericanos. Como havia poucas opções de animais domesticados que pudessem servir como tração animal no México, a roda tornou-se mera aplicação de brinquedo. A roda no México virou brinquedo, porque você não tinha animal de tração, como tinha ali no Crescente Fértil. Aí ele vai discutir a questão da teoria hidráulica, né, que faz uma correlação entre as sociedades de irrigação e o surgimento do Estado. Né? Segundo essa teoria hidráulica, o controle da água para irrigação em grandes áreas levaria inevitavelmente ao surgimento de um Estado forte e centralizado. Bom, essa visão, o Jeremy Diamond vai criticar também, ele diz que ignora importantes fatores que podem influenciar o desenvolvimento. Tá? Com exceção do Egito, Mesopotâmia e China, a teoria não se mostrou capaz de explicar a evolução em outras sociedades, que também dependiam da irrigação. A dificuldade de se caracterizar sociedades primitivas como estados levou muitos arqueólogos a preferirem a referência a sociedades complexas e não estados. Né? Os complexos sistemas de irrigação, eles não acompanham o surgimento de burocracias centralizadas, mas surgiram somente após tais burocracias e um intervalo de tempo considerável. Jeremy Diamond mostra que no detalhe, ao observarmos a Mesopotâmia, China e México, o que se observa é que a irrigação não foi a força motriz para a formação desses estados, pois sistemas de irrigação em pequena escala já existiam antes do surgimento do estado. Os dados, portanto, não mostram essa correlação entre sistemas de irrigação e formação de estado. Para Jeremy Diamond, a densidade populacional e, consequente, a complexidade social
é que foi um fator de maior correlação na formação dos estados. Então ele faz esse apanhado, dá um destaque bem grande à questão da geografia, isso determina a Revolução Agrícola, e que foi uma revolução assim, considerada chave para o desenvolvimento da sociedade. As sociedades que continuaram caçadoras-coletoras, elas não conseguiram alavancar o desenvolvimento no mesmo ritmo. Então, isso se deu, em grande parte, por conta da geografia, que favoreceu a difusão dessas técnicas. Então, mais importante do que a própria invenção, a difusão, e dá uma grande ênfase na questão da difusão das tecnologias. Muito obrigado, então.